Oi pessoal, eu sou Alessandro. Esse vídeo não é uma resenha, não é análise de um quadrinho, é um vídeo no qual eu quero dividir com vocês uma impressão. Impressão essa que, é claro, pode estar muito equivocada, até porque é algo que eu ainda estou elaborando. É uma impressão que, como toda impressão, pode ser meramente fruto do meu nicho, da minha experiência pessoal, mas ainda assim eu acho que aqui pode ter um insight para a gente pensar um pouco a atual situação do nosso mercado, ou pelo menos um pouco da gibisfera. Enfim, é um vídeo no qual eu vou estar pensando alto. Coloca aí as discordâncias, coloque aí também as outras maneiras de pensar, ou então, sei lá, concordâncias, porque é nesse diálogo com vocês que vai me ajudar a construir um pouquinho melhor essa intuição, essas intuições, né, que eu estou tendo. Mas não custa lembrar, esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceira aqui do canal. Link para a Comic Boom está na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. Enfim, mas qual é a intuição que eu quero dividir com vocês nesse vídeo? Ela é simples. Eu tenho a impressão que o hype em relação aos quadrinhos, aos gibis, ele tem sido cada vez menos comum. E eu digo hype em relação a títulos específicos. E quando eu falo cada vez menos comum, é claro, estou falando do mercado brasileiro. Desse contexto, se não do mercado, como eu disse, aí da gibisfera, da produção de conteúdo no Brasil. E não só da produção de conteúdo, mas da galera que fica comentando na internet. Enfim, o que eu estou chamando de hype? É aquela experiência de todo mundo estar falando sobre o mesmo título. Aquela impressão de que todo mundo está lendo a mesma coisa, está curtindo, está empolgado com a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo que talvez seja o maior exemplo, pelo menos na minha experiência, dessa questão do hype. Quando Guerra Civil foi publicado no Brasil, cara, todo mundo só falava de Guerra Civil. Guerra Civil, tô falando do título da Marvel lá, que opôs o Capitão América, o Homem de Ferro e os super-heróis, todo mundo só falava de Guerra Civil. Eu lembro também quando o Chabutê foi anunciado pela Pipoca e Nanquim, todo mundo só falava e celebrava isso. Repare, claro que esse todo mundo aqui é um todo mundo entre aspas, mas ainda assim é uma sensação de que boa parte, vamos chamar, da comunidade leitora está dando atenção àquilo. E é claro que esse hype, esse tipo de coisa, ainda ocorre hoje em dia, mas ao meu ver isso tem acontecido com menos frequência. As vezes recentes que eu lembro onde isso aconteceu, quando o Hickman começou a escrever os X-Men, tenho a impressão de tudo quanto é canal falou daquelas duas primeiras minisséries, aquelas Powers of X e House of X, que aqui ficou como Potência de 10 e Dinastia X. Quando o Brubaker foi anunciado pela Nino também, esses títulos do Ed Brubaker, isso também causou certo frisson, mas, como eu disse, isso tem sido menos comum. Eu estou desconsiderando aqui os mangás. Ao meu ver, os mangás têm uma dinâmica toda própria, que ela é diferente da maioria dos quadrinhos, pelo menos dos quadrinhos publicados no Brasil. E é uma dinâmica que eu, infelizmente, não acompanho tanto. Então, estou desconsiderando os mangás. Mas vamos lá. Se eu estou certo e o número de hypes está diminuindo, quais são as causas? Tenho algumas hipóteses. Vamos lá, vou dividir duas com vocês. A primeira é que há uma redução e uma fragmentação dos leitores. Nós, essa é a minha hipótese, temos menos leitores. E esse número menor de leitores está cada vez mais dividido. Assim. E por que esse número está cada vez mais dividido? Por causa da quantidade de lançamentos e da variedade de lançamentos. Houve um momento em que muitos, pelo menos desses que estão na internet, dos leitores de quadrinhos, acompanhavam tudo, claro que bota muitas aspas nisso, ou acompanhavam muito mais coisas, acompanhavam a Marvel, acompanhavam a DC, acompanhavam as graphic novels que saíam, acompanhavam boa parte do que saía, ou pelo menos uma fatia maior. Só que o nosso bolo também era menor, a fatia era maior, mas o bolo era menor, tinha menos títulos sendo publicados. Só que isso aconteceu um processo, de novo, isso é tudo hipótese, posso estar errado, de nichamento cada vez maior. Aumentou-se a variedade de quadrinhos sendo publicados. Aumentou-se também o preço, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. Então talvez a pessoa não tem tanto, a renda não aumentou, né? E a pessoa não tem tanto dinheiro assim para gastar quanto quadrinhos. Se aumentando o preço, ela vai comprar menos quadrinhos. E também tem a questão do tempo das pessoas. Então tem mais variedade. O tempo continua o mesmo ou diminui em alguns casos. E a grana, pelo menos relativamente, diminuiu.
porque os quadrinhos aumentaram e a renda não aumentou, e a renda de muita gente diminuiu também, então pode ter diminuído absolutamente. Enfim, isso leva ao nichamento. Então, títulos que reuniam o grupão de leitores, que reúnem o grupão de leitores, são cada vez mais raros. Nós temos agora talvez mais tribos, vamos chamar dessa maneira. Tem, sei lá, o cara que lê os quadrinhos lançados pela Pipoca e Nanquim. Talvez esse cara flerte um pouco com a Comic Zone também, mas tem o cara que só lê os Mutantes, o cara que só lê Batman, o cara que só lê, sei lá, Veneta e a Comic Zone, o cara que só lê Bonelli, enfim, são grupos, né? E títulos nos quais esse grupo conflui, como os grupos estão cada vez mais nichados, são cada vez mais raros. Ou títulos que não todos esses grupos confluem, talvez isso nunca tenha existido, mas nos títulos nos quais mais grupos confluem. Como eu disse, acontece, mas é mais raro. Bom, e essa situação de nichamento, vamos chamar assim, é somada a uma possível, e aqui eu não tenho número nenhum para dizer isso, também é uma impressão, redução no número de leitores. Bom, nichamento, mas redução no número de leitores, bom, a gente tem menos hype. Ou então nós temos hypes que eles são mais circunscritos a comunidades. Por exemplo, talvez a galera do Batman tenha vibrado quando começou a sair no Brasil os títulos de Um Dia Ruim, ou a galera da Comic Zone tenha vibrado quando foi anunciado o terceiro volume aí de O Prisioneiro dos Sonhos. Estou dando exemplos, tá? Mas a gente pode ter esses hypes mais dentro de comunidade. O hype também está mais nichado. Enfim, uma outra hipótese é que, e não excludente da primeira, ela não exclui a primeira, na verdade ela é complementar, é que houve uma mudança no perfil dos influenciadores. Porque é claro, minha gente, o hype ele tem algo da comunidade como um todo, mas ele também é mediado pelos produtores de conteúdo. Sejam esses da imprensa tradicional, e a gente vê aí os estúdios de cinema tentando criar hype muitas vezes, seja também dos influenciadores como nós conhecemos hoje, aí, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. E ao meu ver, no caso do YouTube, principalmente de quadrinhos, que é o que eu tenho um pouquinho mais de contato, ainda longe do que deveria ser, mas o número de resenhas caiu drasticamente nos últimos anos, ao menos nos canais maiores. Isso se dá, a meu ver, por vários motivos. Os canais eles foram se especializando. Por exemplo, Pipoca e Nanquim e Comic Zone se tornaram editores. E isso afetou o conteúdo deles. Tem muito conteúdo que é produzido a partir daquilo que é da própria editora, dos títulos da própria editora, do próprio processo de fazer quadrinho que é da própria editora. Enfim, os canais, esses dois canais, eles ganharam um caminho próprio e que está ligado ao fato de ser editores também. Dois Quadrinhos, por exemplo, que é um canal que tradicionalmente já tem bastante resenha. Hoje até tem resenha no Dois Quadrinhos, mas é menos, né? Como também tem no Comic Zone, vez por outra no Pipoca, mas é bem menos. E o Dois Quadrinhos ficou como um canal focado em notícias. Nós temos o Quadrinhos na Sarjeta, que é um canal mais recente e que foge um pouco também de certos parâmetros de BitTube aqui, mas que tem a pegada mais acadêmica, traz uma discussão mais acadêmica, enfim. E temos outros canais que são focados em promoções, por exemplo, mas são poucos os que vão comentando ou repercutindo o dia a dia dos lançamentos. Um espaço bem forte em relação a essa questão das resenhas aqui no YouTube é o Universo HQ em Resenha. Toda semana tem lá 4 resenhas, pelo menos, 3 ou 4 resenhas pelo menos, mas assim, ainda assim tem uma redução. E ao meu ver, essa redução do número de resenhas, ela tem um motivo, que é difícil manter os views com uma variedade de resenhas. Dando um exemplo aqui do Ministério dos Quadrinhos, eu lanço 3 vídeos por semana, ainda tem a nossa live, a audiência pública. E às vezes numa semana eu lanço uma resenha sobre Conan, uma sobre Homem-Aranha e uma sobre Cast da Bonelli. Cara, as pessoas que estão interessadas em ver o vídeo do Homem-Aranha não necessariamente são as pessoas que estão interessadas em ver o vídeo da Bonelli. Como eu disse, o mercado nichou. Então, às vezes, os views se dividem. Tipo, no próprio canal, né? Como o mercado é nichado, as pessoas chegam no canal e veem aqueles vídeos que eles interessam. Não tem problema nenhum nisso. A audiência não é grande em todas. Eu tenho reparado que eu tenho a impressão, e vendo isso até em outros canais, que vídeos de resenha, principalmente às vezes de quadrinhos que
não são tão conhecidos, e mesmo de alguns canais que são conhecidos, eles no geral são menos vistos que outros tipos de vídeo, como vídeo de notícia, por exemplo. É claro que há canais que conseguem driblar esse gargalo. O Quadrinhos na Sarjeta, por exemplo, fez isso muito bem. Mas, no geral, a regra é essa. Eu acho, por exemplo, o Universo HQ em Resenha também criou lá aquele esquema de live que funciona muito bem, mas, no geral, os vídeos de resenha são menos vistos. E aqui o Ministério dos Quadrinhos é um canal basicamente de resenhas. É o que eu faço aqui dia a dia. Lanço aí 3 vídeos por semana, mais a live, que é a audiência pública, e basicamente quase todos os vídeos são sobre resenha. Eu faço isso porque é o que eu gosto de fazer e faço isso também porque é o que eu acho que eu sei mais ou menos fazer. Eu acho que sai com uma qualidade minimamente razoável. Então, sigo fazendo. Mas aqui eu sinto um pouco essa situação de que resenhas às vezes dão menos engajamento. Isso aqui é muito claro no dia a dia do canal, e olhando um pouco aí para a vizinhança, para os outros canais, vejo que isso também é uma regra geral que, claro, tem que ser nuançada. Como eu disse, tem canais que furam um pouco isso. Há, mesmo aqui no Ministério dos Quadrinhos, títulos que chamam um pouco mais de atenção. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque com menos resenhas, eu acho que o hype tende a ser menor. Por quê? Porque, na verdade, como eu disse, os influenciadores, eles são mediadores dessa comunidade. Neles, os títulos repercutem. Então, em vez de estar falando sobre os títulos que estão saindo, ou sobre alguns mais antigos, fazendo essas resenhas, os influenciadores estão falando de outras coisas. E aí, os gibis que estão saindo repercutem menos. Essa repercussão, ela não cessou de acontecer, mas ela está prioritariamente hoje em canais menores, que, é claro, tem menos alcance. Enfim, como eu disse, eu estou pensando alto, isso aqui está na minha cabeça agora, eu estou tentando elaborar isso até para pensar um pouco mais esse contexto da Gibisfera, para pensar o próprio canal também, mas é algo que eu quis dividir com vocês. Aí concordam, discordam, como eu disse, coloca aí nos comentários para a gente seguir nesse papo, e quem sabe a partir desse vídeo nós não temos outros, né? É isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabe daquele papo todo, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon, está na descrição. Caso você faça uma compra usando esse vídeo, esse link, se ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.